Sabe essa frase, o amor é muito mais que o amor? Parece um pouco um quebra-cabeça, né? Mas a ideia aqui é justamente essa, nos fazer olhar além do que a gente já conhece. Então vamos juntos mergulhar nessa provocação para descobrir uma visão do amor que é, bem, muito mais do que um simples sentimento. É uma verdadeira jornada de transformação. E para guiar a gente nessa conversa, vamos nos basear nos textos do padre Henri Caffarel. Ele foi uma figura super importante, o fundador do movimento das equipes de Nossa Senhora. É com a visão dele que a gente vai explorar essa perspectiva tão especial sobre o amor no casamento. E aqui, olha só, tá a ideia principal, o ponto de virada de tudo. O Caffarel diz que o amor de verdade pode nos levar a um estado de graça. Pensa bem, não é só uma emoção que vai e vem. É algo que muda a nossa experiência de vida pela raiz. Para a gente conseguir entender isso a fundo, vamos começar explorando o que o Caffarel chamava de um amor maior. Afinal, o que é que faz esse amor ser tão diferente do que a gente costuma pensar? Então, o Caffarel organiza essa jornada do amor em alguns elementos-chave. Hoje, para a gente ir bem fundo mesmo, vamos focar em dois que são, muito transformadores. A busca pela felicidade e a força que existe no olhar. Vamos lá, começando pela base de tudo, a felicidade. Mas, espera aí, de que tipo de felicidade a gente está falando? E como é que o amor consegue despertar isso de um jeito tão único? O texto coloca pra gente lado a lado dois tipos de felicidade. De um lado tem aquela mais superficial, sabe? Que é passageira, baseada num prazer momentâneo. E do outro, a felicidade que nasce do amor. E essa é diferente, é algo novo, profundo, que embriaga, que preenche. Não é só uma alegria, é uma sensação que ilumina tudo e dá um novo propósito para a vida. E o efeito disso é gigantesco. Na visão do Caffarel, essa felicidade nos salva de uma vida sem rumo, de um certo absurdo. De repente, a vida deixa de ser só uma sequência de eventos e passa a ter uma direção, um significado. O amor, nesse sentido, não só faz a gente se sentir bem, ele revela o porquê de estarmos aqui. Tá, mas como é que essa transformação acontece na prática? O livro revela um mecanismo que é ao mesmo tempo poderoso e super poético para explicar isso. O olhar que transforma. Esse processo aqui é muito mais do que só olhar. É um jeito de ver que vai fundo. Primeiro, é um olhar que enxerga além da aparência, sabe? Das cascas. Depois ele reconhece aquela beleza única que existe dentro da outra pessoa. E o passo final é quase mágico. Quando alguém nos olha desse jeito, a gente descobre um valor em nós que talvez nem soubéssemos que existia. No fundo, é como se esse olhar de amor fosse um espelho que reflete a nossa melhor versão. É um olhar que comunica uma mensagem muito forte. Algo como, ei, você tem mais valor do que imagina. É um olhar que não está ali para julgar, mas para afirmar, para colocar para cima. E se esse olhar que revela o nosso valor for na verdade um reflexo de algo ainda maior? É exatamente aqui que a análise entra na sua parte mais profunda. A conexão entre o amor humano e o amor divino. Esse versículo da Bíblia é a base de toda essa visão do Caffarel. Para ele, isso não é só uma frase bonita. É a chave que mostra que o amor entre as pessoas não é um desvio do caminho até Deus, mas sim um caminho direto para Ele. E aqui a gente chega no coração da ideia. Para o Caffarel, o amor do casal é mais que um sentimento. É quase como um sacramento, um sinal que a gente pode ver de uma graça que a gente não vê. É a experiência humana que nos permite tocar, de alguma forma, no próprio amor de Deus. A capa do livro, aliás, resume essa ideia perfeitamente. Dá uma olhada em como os dois corações, que representam o amor humano, estão entrelaçados. Mas eles não estão soltos por aí. Eles se unem sob a cruz, o símbolo do amor divino. A mensagem é muito clara. Um amor encontra sua força e seu sentido pleno no outro. Bom, com uma ideia tão grande assim, fica a pergunta. Como a gente vive isso no dia a dia? O Caffarel não deixa a gente só com a teoria, não. Ele nos dá uma ferramenta bem prática, um convite para a ação que ele chama de o dever de sentar-se. E o que é isso, afinal? É basicamente a atitude revolucionária de parar, de colocar a correria do dia a dia de lado e, juntos o casal, olhar para a própria relação. É sair do piloto automático para poder apreciar de forma consciente o amor que foi construído, entender de onde ele veio e pensar em como cultivá-lo para o futuro. E para ajudar a guiar essa conversa, o livro dá algumas dicas, alguns pontos de partida. A ideia não é ser uma terapia, mas sim uma reconexão. Lembrar daquela felicidade lá do comecinho. Falar em voz alta o que se admira na outra pessoa. E, um ponto crucial, voltar ao tema do olhar. Como eram os nossos olhares lá no início? E hoje? O que eles comunicam? E a gente encerra com essa pergunta, que vem direto do livro.
É um convite para levar essa reflexão para a vida. Hoje, o que o nosso olhar comunica? Ele ainda tem aquela força de afirmar, de elevar, de nos lembrar daquele estado de graça? Uma questão bem profunda para a gente fechar essa análise e, quem sabe, começar uma nova conversa. Sabe essa frase, o amor é muito mais que o amor? Parece um pouco um quebra-cabeça, né? Mas a ideia aqui é justamente essa, nos fazer olhar além do que a gente já conhece. Então vamos juntos mergulhar nessa provocação para descobrir uma visão do amor que é, bem, muito mais do que um simples sentimento. É uma verdadeira jornada de transformação. E para guiar a gente nessa conversa, vamos nos basear nos textos do padre Henri Caffarel. Ele foi uma figura super importante, o fundador do movimento das equipes de Nossa Senhora. É com a visão dele que a gente vai explorar essa perspectiva tão especial sobre o amor no casamento. E aqui, olha só, tá a ideia principal, o ponto de virada de tudo. O Caffarel diz que o amor de verdade pode nos levar a um estado de graça. Pensa bem, não é só uma emoção que vai e vem. É algo que muda a nossa experiência de vida pela raiz. Para a gente conseguir entender isso a fundo, vamos começar explorando o que o Caffarel chamava de um amor maior. Afinal, o que é que faz esse amor ser tão diferente do que a gente costuma pensar? Então, o Caffarel organiza essa jornada do amor em alguns elementos-chave. Hoje, para a gente ir bem fundo mesmo, vamos focar em dois que são, muito transformadores. A busca pela felicidade e a força que existe no olhar. Vamos lá, começando pela base de tudo, a felicidade. Mas, espera aí, de que tipo de felicidade a gente está falando? E como é que o amor consegue despertar isso de um jeito tão único? O texto coloca pra gente lado a lado dois tipos de felicidade. De um lado tem aquela mais superficial, sabe? Que é passageira, baseada num prazer momentâneo. E do outro, a felicidade que nasce do amor. E essa é diferente, é algo novo, profundo, que embriaga, que preenche. Não é só uma alegria, é uma sensação que ilumina tudo e dá um novo propósito para a vida. E o efeito disso é gigantesco. Na visão do Caffarel, essa felicidade nos salva de uma vida sem rumo, de um certo absurdo. De repente, a vida deixa de ser só uma sequência de eventos e passa a ter uma direção, um significado. O amor, nesse sentido, não só faz a gente se sentir bem, ele revela o porquê de estarmos aqui. Tá, mas como é que essa transformação acontece na prática? O livro revela um mecanismo que é ao mesmo tempo poderoso e super poético para explicar isso. O olhar que transforma. Esse processo aqui é muito mais do que só olhar. É um jeito de ver que vai fundo. Primeiro, é um olhar que enxerga além da aparência, sabe? Das cascas. Depois ele reconhece aquela beleza única que existe dentro da outra pessoa. E o passo final é quase mágico. Quando alguém nos olha desse jeito, a gente descobre um valor em nós que talvez nem soubéssemos que existia. No fundo, é como se esse olhar de amor fosse um espelho que reflete a nossa melhor versão. É um olhar que comunica uma mensagem muito forte. Algo como, ei, você tem mais valor do que imagina. É um olhar que não está ali para julgar, mas para afirmar, para colocar para cima. E se esse olhar que revela o nosso valor for na verdade um reflexo de algo ainda maior? É exatamente aqui que a análise entra na sua parte mais profunda, a conexão entre o amor humano e o amor divino. Esse versículo da Bíblia é a base de toda essa visão do Caffarel. Para ele, isso não é só uma frase bonita. É a chave que mostra que o amor entre as pessoas não é um desvio do caminho até Deus, mas sim um caminho direto para Ele. E aqui a gente chega no coração da ideia. Para o Caffarel, o amor do casal é mais que um sentimento. É quase como um sacramento, um sinal que a gente pode ver de uma graça que a gente não vê. É a experiência humana que nos permite tocar, de alguma forma, no próprio amor de Deus. A capa do livro, aliás, resume essa ideia perfeitamente. Dá uma olhada em como os dois corações, que representam o amor humano, estão entrelaçados. Mas eles não estão soltos por aí. Eles se unem sob a cruz, o símbolo do amor divino. A mensagem é muito clara. Um amor encontra sua força e seu sentido pleno no outro. Bom, com uma ideia tão grande assim, fica a pergunta. Como a gente vive isso no dia a dia? O Caffarel não deixa a gente só com a teoria, não. Ele nos dá uma ferramenta bem prática, um convite para a ação que ele chama de o dever de sentar-se. E o que é isso, afinal? É basicamente a atitude revolucionária de parar, de colocar a correria do dia a dia de lado e, juntos o casal, olhar para a própria relação. É sair do piloto automático para poder apreciar de forma consciente o amor que foi construído, entender de onde ele veio e pensar em como cultivá-lo para o futuro. E para ajudar a guiar essa conversa, o livro dá algumas dicas, alguns pontos de partida. A ideia não é ser uma terapia, mas sim uma reconexão.
Lembrar daquela felicidade lá do comecinho. Falar em voz alta o que se admira na outra pessoa. E, um ponto crucial, voltar ao tema do olhar. Como eram os nossos olhares lá no início? E hoje? O que eles comunicam? E a gente encerra com essa pergunta, que vem direto do livro. É um convite para levar essa reflexão para a vida. Hoje, o que o nosso olhar comunica? Ele ainda tem aquela força de afirmar, de elevar, de nos lembrar daquele estado de graça? Uma questão bem profunda para a gente fechar essa análise e, quem sabe, começar uma nova conversa. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa conversa é sobre uma jornada em busca de respostas para aquelas perguntas gigantes que todo mundo se faz. Vamos mergulhar num material que nos convida a questionar, a conhecer e, quem sabe, a encontrar um propósito maior para a nossa existência. Vamos lá? Sabe aquelas perguntas que vira e mexe aparecem na cabeça? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Será que eu sou só um acidente biológico? Pois é, não são perguntas pequenas, né? Elas são, na verdade, a base da nossa busca por um sentido. E o material que a gente vai explorar hoje começa exatamente aí, nos colocando de frente com essa inquietação que dá o pontapé inicial na nossa jornada. Para a gente não se perder nesse papo que é bem profundo, nosso roteiro vai ser mais ou menos assim. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa busca universal pelo sentido. Depois, vamos encontrar a resposta que a fé dá, personificada em Jesus. Na sequência, a gente vai entender o papel da igreja como a presença contínua dele no mundo. E então, vamos nos aprofundar em 2 pontos essenciais: os sacramentos, que são como nosso combustível para a caminhada, e para fechar, a confissão, que é apresentada como um grande abraço de misericórdia. Então, vamos começar com uma coisa bem simples, bem lógica. É só olhar em volta. A gente percebe que as coisas não aparecem do nada. Existe uma ordem, uma causa para cada efeito. E isso nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta: quem ou o que deu start em tudo isso? E a resposta que a fé nos dá é que nós fomos criados por um ser que é pura bondade. A lógica por trás disso é fascinante, se a gente parar para pensar. Um ser que é infinitamente perfeito só poderia criar as coisas por uma razão igualmente perfeita: o seu próprio amor. Deus nos criou não porque precisava de alguma coisa, mas para partilhar a sua própria bondade e a sua felicidade com a gente. Mas espera aí, que felicidade é essa que a gente tanto busca? O material que estamos analisando faz uma distinção que é crucial. Muita gente imagina o céu como um lugar de confortos, de reencontros com quem já partiu, quase como um paraíso material. A visão teológica, no entanto, é radicalmente diferente. O centro de tudo não são os nossos desejos, mas sim Deus. O céu é ver Deus. E a gente só deseja aquilo que conhece e ama. Então, a grande meta é querer ir para o céu não por saudade de quem já se foi, mas por amor a Deus. Bom, se a tarefa é essa, conhecer, amar e servir a Deus, como é que se aprende a fazer isso? A fonte usa uma analogia genial. É de um operário diante de uma máquina super complexa. O manual de instruções ajuda, mas não resolve tudo. O ideal é que venha alguém da fábrica para explicar, certo? Pois bem, Deus não nos deu apenas um livro. Ele enviou a si mesmo. E aqui, gente, é que tudo muda. É a virada de chave mesmo. Ver Jesus não só como uma figura distante, mas como um amigo, torna a jornada da fé algo muito pessoal. Ele não veio só para morrer pelos nossos pecados, mas para nos ensinar com o seu próprio exemplo o caminho de volta para a casa do Pai. Ir à missa, por exemplo, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um encontro com o nosso melhor amigo. Mas como assim? Jesus era Deus e, ao mesmo tempo, precisava aprender as coisas como nós? A teologia nos dá esse conceito profundo, a união hipostática. Isso quer dizer que em Jesus, a natureza divina e a natureza humana se unem perfeitamente numa única pessoa. Como Deus, ele sabia de tudo, mas como homem, ele também aprendeu com a experiência. Ele já sabia o que era andar, mas ele só aprendeu de fato quando suas pernas de criança ficaram fortes. Isso é incrível, né? Mostra como ele abraçou nossa humanidade em tudo, sem nunca deixar de ser Deus. Então Jesus não ia deixar todo esse plano solto por aí, né? Ele fundou uma instituição sólida, visível, para continuar o trabalho dele aqui na Terra. Ele não queria que o seu plano se perdesse no tempo. Ele quis a igreja para estabelecer de forma firme o reino de Deus. E a construção dessa base começou com uma escolha bem específica. E aqui está o momento fundador. Jesus escolhe 12 homens, os apóstolos, e dá a Simão, um simples pescador, um nome e uma missão totalmente novos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
É fundamental a gente entender que essa escolha não foi baseada na perfeição. Pedro era impulsivo, falava sem pensar e, pior, chegou a negar Jesus 3 vezes no momento mais difícil. O material nos lembra que a igreja não nasceu do remorso de Pedro, mas de uma escolha deliberada de Cristo. Ao escolher um homem tão falho para ser a rocha, Jesus mostra que a sua igreja seria um lugar de misericórdia construída não sobre a força humana, mas sobre o perdão e a graça de Deus. É um legado que continua até hoje na sucessão dos apóstolos. A igreja, então, tem essa natureza dupla. Por um lado, sim, ela é uma sociedade visível, jurídica, com uma hierarquia, como aponta o documento Lumen Gentium, mas ela é muito, muito mais que isso. Ela é um organismo vivo, o corpo místico de Cristo. Nessa visão, Cristo é a cabeça, nós, os batizados, somos os membros e o Espírito Santo é a alma que dá vida a tudo. Isso significa que estamos todos conectados. O que acontece com um membro afeta o corpo inteiro. E estas 4 características definem a identidade dela. A Igreja é una, porque tem um só Senhor e a unidade visível está no Papa. Ela é santa, não porque seus membros são perfeitos, mas porque o seu fundador e a sua missão são santos. É católica, que quer dizer universal, para todo mundo, em todo lugar, e finalmente é apostólica, porque foi construída sobre a base dos apóstolos. Ok, se a vida é essa jornada, e muitas vezes uma jornada bem difícil, de onde a gente tira força para continuar? A resposta cristã é direta, dos sacramentos. Eles não são só rituais simbólicos, não. São canais diretos, poderosos, da graça de Deus. São ferramentas divinas que Ele nos deixou para nos alimentar, curar, perdoar e fortalecer em cada etapa do caminho. São verdadeiros encontros com o sagrado. E são 7 sacramentos que acompanham toda a vida de um cristão. Pense neles como marcos importantes da nossa jornada. Temos os de iniciação, batismo, crisma e eucaristia, que nos colocam dentro da vida divina. Temos os de cura, a confissão e a unção dos enfermos, que restauram a nossa saúde, corpo e alma. E os de serviço, matrimónio e ordem, que nos dedicam a uma missão específica para com os outros. Cada um é uma fonte de graça para momentos cruciais da nossa vida. Agora, olha que coisa fascinante. Alguns desses sacramentos a gente só recebe uma vez na vida. Porquê? Porque eles imprimem caráter. É como se deixassem uma marca espiritual permanente na alma, que nunca mais sai. O batismo nos torna filhos de Deus para sempre. A crisma nos sela como soldados de Cristo. E a ordem configura um homem como sacerdote eternamente. É como um selo divino que nos dá uma identidade e uma missão que nunca se apagam. E falando em cura, tem um sacramento que é, vital para a nossa caminhada: a confissão. A fonte que estamos vendo nos convida a não enxergar a confissão como um tribunal assustador, mas sim como uma sala de emergência para a alma. É o lugar onde a nossa relação com Deus, que foi ferida ou até rompida pelo pecado, é totalmente restaurada. É a chance de recomeçar de novo e de novo. Muita gente às vezes tem um certo receio, né? Ou simplesmente não sabe como fazer. É por isso que existem guias práticos como este que mostram que o processo tem uma estrutura, um foco. A ideia é tirar aquele peso, desmistificar e ajudar a pessoa a se concentrar no que realmente importa: o encontro com a misericórdia de Deus, sem se perder em ansiedades. O processo em si é mais simples do que parece, mas o que conta mesmo é a atitude do coração. Começa com a bênção. Depois a gente diz há quanto tempo foi a última confissão, não para ser controlado, mas para dar um contexto. Aí a gente acusa os pecados de forma clara, honesta, sem ficar dando desculpas. E aqui vem o coração do sacramento: manifestar o arrependimento, a dor sincera por ter ofendido a Deus. É esse coração arrependido que abre as portas para a absolvição, onde a gente ouve aquelas palavras que curam: eu te absolvo dos teus pecados. E por fim, a penitência, um pequeno ato para a gente começar a reparar o mal que foi feito. Essa imagem é muito forte. O pecado grave, espiritualmente, mata a alma, porque a separa de Deus. A confissão, então, é um ato de ressurreição espiritual. A alma que estava morta pelo pecado volta a viver na graça de Deus. É um novo começo. É vida nova. E agora vamos trazer tudo isso um pouco para a nossa vida, para a nossa reflexão. A história de Pedro, que negou Jesus por medo, mas foi perdoado e se tornou líder da igreja, ela nos ensina muito. Onde é que na nossa vida, no nosso dia-a-dia, o orgulho ou o medo nos impedem de pedir perdão? Quantas vezes a gente adia a busca pela reconciliação, seja com Deus, na confissão, ou com as pessoas que a gente magoou? A gente fala dos sacramentos, mas como é que isso vira uma ferramenta de verdade? Como a gente pode pegar a graça recebida na comunhão ou na própria confissão e usar como um escudo real, concreto, contra aquelas falhas que vivem se repetindo na nossa vida?
Como transformar essa graça em ação prática? E para a gente fechar, um desafio bem prático. Depois de entender a beleza da confissão como cura, como ressurreição, qual é o próximo passo? Qual atitude concreta, por menor que seja, pode ser tomada esta semana para se preparar para esse encontro com a misericórdia de Deus? Afinal, uma fé que é vivida é uma fé que transforma tudo.